Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Boa noite a você aí que nos assiste no YouTube. Vamos dar início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Que é para quem tem 2 metros, não para mim. Então vamos à pergunta? Masculino, 53 anos, união estável. Gostaria de saber por que até hoje não encontrei a profissão que tenha prazer em exercê-la. Bom, a dica da profissão que você poderia exercer, acredito que ela passou por você, mas você não percebeu. Estava com a mente voltada para outra coisa e não deu conta que era aquela profissão. Então, exemplo de coisas que às vezes nos passa despercebida, é aquele caricato citado, na verdade, do volume 16, não tem nada a ver com desemprego, mas mostra como que as pessoas
não percebem certas coisas, não se dão conta de que ali está aquilo que foi reservado para ela, para essa pessoa. E nesse livro, A Verdade da Vida, volume 16, lembra daquele casal de jovens que eram amigos e saíam juntos, iam para baile, para muitos lugares. Isso aconteceu no Japão. Mas, de repente, os dois se deram conta que eram almas gêmeas. E aí começaram a namorar de verdade. Quer dizer, estavam saindo como amigos, mas não perceberam que era exatamente um era para o outro. Então, às vezes, a pessoa não percebe. Outro fato, às vezes a pessoa está diante de um novo trabalho, de uma profissão, e ela pensa, não me interessa não, porque o salário é muito baixo. Ou então, diz o seguinte, eu quero algo melhor. Ou então descartam, porque surgiu uma profissão nova, e essa profissão nova paga-se muito bem, como é o que aconteceu com as perfuradoras de cartão IBM, lembram? Eram chamadas digitadoras. Isso é do tempo isso foi em 1970, 69, 70 que surgiu essa profissão. E muitas pessoas começaram a fazer curso, só que de repente desapareceu essa função, porque já não precisava mais carregar cartões para perfurar. Aí a tecnologia foi aumentando, antigamente se carregava caixa, hoje você carrega um pendrive que corresponde a 1 tonelada de caixas, né? Então, tudo isso foi mudanças que aconteceram. Então, às vezes, o pessoal fala, mas eu estou com uma certa idade. Você pode pensar, nunca é tarde, porque a minha esposa, com 50 anos, ela fez a faculdade e exerce a profissão, exerceu, né, e agora aposentou. Outro detalhe, Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Fantástica, né? Fantástico. Pedi, buscai, bate, você vai encontrar. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E o que bate, abrir-se-vos-á. A porta vai se abrir. E onde e como buscar? Sua pergunta, como que eu vou buscar? Como? Então, aí tem um detalhe. Você não encontrou porque você não fez isso. Você não buscou, você não pediu, né? Que pedir e dar-se-vos-á. Para quem que você tem que pedir? Palpites está cheio, opiniões tem bastante, mas opiniões pode dar certo, pode não dar certo, mas a quem recorrer de tal forma que a sua resposta seja certeira e não haja erro. Deus, não é? Quem é onipotente e onisciente? Onisciente significa sabedoria infinita, é Deus. Então recorra diretamente a Deus, para isso existe oração. Então faça conforme no meu livro novo eu citei, a oração, faça com fé, fervor e devoção a oração. E converse com Deus. E abra a mente para receber a resposta. Seja feita a vossa vontade. E siga, né? Então a resposta virá como aconteceu com uma senhora de Caxias do Sul. Ela me contou quando estive lá orientando um curso. Ela falou assim, professor, olha, eu estava com 59 anos, estava já chegando a época de me aposentar, mas eu não teria direito à aposentadoria, porque eu nunca contribuí com o INSS. Mas ela assistiu na televisão uma palestra que eu fiz sobre a humanidade isenta do pecado. E ela começou a praticar, comprou o livro e começou a ler, várias vezes o mesmo livro, A Humanidade Isenta do Pecado. E de repente ela achou a resposta. Deus mandou a resposta. Deus não vai falar, olha, é isso daqui. Deus fez com que ela ligasse a televisão num programa para empreendedores, e ela assistiu a uma propaganda sobre um curso, fez aquele curso, e ela me disse, eu comecei a prosperar, ganhar dinheiro que nunca ganhei na minha vida. A quantidade de dinheiro que eu estou recebendo agora, prosperando com esse novo empreendimento, com esse empreendimento do curso que eu fiz, eu nunca aconteceu na minha vida. Então, Deus dá a resposta, ok? Outra pergunta? Feminino casada. Em fevereiro de 2020, meu marido apresentou sintomas neurológicos que o deixou sem andar. Após muita fisioterapia, conseguiu andar novamente. Atualmente, sofre com uma dor na lombar que precisa estar quase sempre deitado.
e os médicos tratam essa dor apenas de forma paliativa. Como podemos resolver? Lembrei um caso agora, não está aqui nas respostas que eu preparei, mas é um caso que aconteceu na década de 80. Era um seminário de oferta de trabalho na Academia de Biúna. Estava lá presente um senhor, um médico Nisei, na cadeira de rodas. E o irmão que empurrava a cadeira para 10 dias, seminário de 10 dias. Empurrava a cadeira para lá, para onde ele fosse, ia para o campo na hora da oferta de trabalho. Ele não fazia nada, simplesmente ele ficava lá. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, papai, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Terminou o seminário de 10 dias. Todo mundo se despedindo, tchau, tchau, tchau. E aquele homem, de repente, levantou da cadeira e começou a andar. O irmão dele chorava. Meu irmão está andando, meu irmão está... O pessoal que estava com mala para levar para o ônibus, para levar para o carro, largaram a mala no chão e foram lá abraçar o homem. Mas por que aconteceu isso? Porque ele, 10 dias ouvindo, obrigado papai, obrigado mamãe, ele aprendeu a agradecer, a ter sentimento de reverência à pessoa que ele não reverenciava, que era o pai. Por isso que quando pessoas têm problema nas pernas, falta gratidão, falta reverência aos superiores, à pessoa que ajudaram, né? Então, esse é um ponto importante. Quando as pernas não se firmam, é porque não estamos reverenciando e amando pais, ou o sogro, a sogra, ou o padrasto, ou o irmão mais velho, aquele que substituiu o papai, ou a irmã mais velha que substituiu a mãe, ok? Então, esses problemas acontecem quando nós não reverenciamos, as pernas não se firmam. Agora, diga para ele ler o livro Buscando o Amor dos Pais. Ler não é por ler como se fosse ler jornal. Ler atentamente, fazer empatia de se colocar no lugar da pessoa que está participando, que o professor Camilo Kusumoto descreveu, de seminaristas que foram no seminário de gratidão aos pais. E quando o seminarista falava, agora eu vou embora porque eu já entendi. Mas você agradeceu, você chegou a agradecer papai assim, do fundo do coração? Falou, não. Então por que você vai embora? Não, porque eu já entendi que tem que agradecer. Esse é um detalhe, um grande erro das pessoas. Falam, eu conheço Seichonoye, mas não pratica, então não conhece nada. Né? Não pratica, não conhece nada. Por exemplo, eu conheço, entre aspas, 24 países. Mas conheço mesmo? Não, conheço o aeroporto, o local que eu fui dar aula, e voltei para o aeroporto, mas não conheço o país. Não conheço. Tem alguns lugares que eu fui, somente chegava no aeroporto, o pessoal ia me buscar, e ia para o local para dar aula, depois me levava para o hotel, depois terminava o curso, dia seguinte novamente, e não conhecia nada. Né? Tem lugar que nem a cidade eu conhecia. Peru, eu fui muitas vezes para o Peru, muitas vezes. Cusco, não conheço. Só conheço pela televisão, pelos livros e outras coisas mais. Então, fala para ele Buscando o Amor dos Pais, no momento que tiver agradecimento, papai, mamãe, agradeça do fundo do coração. E ler diariamente a chuva de néctar da verdade para os antepassados e ele participar dessa leitura também. Ok? Outro detalhe, essa dor lombar não é antepassados. Isso significa que você que fez a pergunta, com o seu marido, vocês precisam afinar mais, melhorar mais o relacionamento, ok? Muitas vezes houve uma discórdia muito grande de opiniões, mas essa discórdia acabou ultrapassando aquele limite da serenidade e passou até momentos assim de raiva, de mágoa. Vocês precisam limpar isso através da oração do perdão. E é bom que você que fez a pergunta leia o livro Lições para o Cotidiano. Próxima pergunta. Feminino, 53 anos, solteira. Sofro muito com dores na coluna e nas articulações e estou com nódulos em ambas as mamas. Na área profissional, não fico muito tempo empregada. Em no máximo 3 anos sou dispensada. Gostaria muito de receber uma orientação. Bom, no livro Chave da Beleza e a Saúde, página 27, o mestre cita um relato do senhor Tedani. Ele tinha uma série de problemas e uma delas era problema exatamente o seu problema.
Então ele disse: o senhor Tedani compreendeu que a sua doença era a manifestação da sua mente egocêntrica. Mente egocêntrica, só pensa nela, só existe ela para o mundo, eu sou eu, o resto é o resto, pessoas, isso que é mente egocêntrica. Que não se harmonizava com as pessoas ao seu redor. Refletindo sobre o seu relacionamento, esse é um ponto importante para a nossa evolução, é fazer autorreflexão. Autorreflexão. Então, isso é fundamental. Fazer uma autorreflexão é você igual quando você está indo para uma estrada, chega numa bifurcação, não tem placa, não tem nada, é para a direita ou para a esquerda? Ou é para o meio? Para, pergunte, tenha certeza, aí siga o caminho novamente. Eu estou indo bem? Será que eu estou certo? Não estou? Né? Será que estou agindo certamente? Refletindo sobre o relacionamento conjugal, lembrou-se de que certa feita, por um motivo insignificante, ele ficara furioso com essa esposa que acabara de voltar da roça e chegara a ter ganas de matá-la. O senhor Tedani arrependeu-se sinceramente. Agora, outro detalhe, a coragem de fazer o que ele fez. É o que a dona Antônia Matsuo, a saudosa Antônia Matsuo, falava para as pessoas fazerem. Pediu perdão à esposa, ajoelhando-se diante dela. A dona Antônia era milagrosa, porque ela falava, ajoelha no pé do marido, pede perdão a ele. Mas por que ela falava com tanta autoridade? Porque ela fez isso. Ela fez isso. Né? Então ela falou, faça isso, porque eu fiz isso. E a partir desse dia, ele passou a cultivar o sentimento de gratidão por tudo e por todos. Não adianta conhecer na teoria, se não pratica. Passou a ter cultivar sentimento de gratidão a tudo e a todos, e ao fazer possível para tratar bem todas as pessoas ao redor, mostrando fisionomia serena e proferindo palavras afáveis. Okay? Então, em pouco tempo, as dores reumáticas cessaram como por encanto, e voltou-se a capacidade de se locomover livremente. Doenças das articulações, como é o caso do reumatismo, são manifestações de atrito nas relações interpessoais. Artrito nas relações interpessoais, por isso que nas juntas doem, porque o seu relacionamento com outra pessoa mostra onde se juntam, onde ficam as dobradiças, né, do nosso corpo. Cotovelo, tudo que dobra, as dobradiças. Então, quando o relacionamento não está bom, começa a doer as dobradiças. Com certeza você ainda não perdoou papai e mamãe. E outra coisa, você deve ter tido uma decepção amorosa, e isso fez com que também não desse certo, não levasse avante alguns namoros que você teve. E mais uma coisa que eu sempre digo, quem não ama os pais não tem sorte na vida. E outro fato, você, no momento, diz que ficou desempregada, e esses empregos que você você perdeu, foi dispensada, porque seu poder de concentração está muito ruim. E o poder de concentração é ruim quando nós temos conflito ainda com papai e mamãe. Então, os pais são nossos superiores, e quando o nosso relacionamento não é total harmonia com os pais, afeta a parte superior do nosso corpo, que é a cabeça. Por isso que as pessoas passam a ter dor de cabeça, perdem a concentração. Não funciona normalmente porque nós não estamos em total harmonia. Então faça isso, faça a oração do perdão, 40, 50, 100, 200 orações de perdão por dia, papai para mamãe, e agradeça 1.000, 10.000, 50.000, quanto mais fizer, melhor será. Okay? Não é castigo, não é penitência, é purificação. É purificação, ok? Isso é um ponto importante, que quando o segundo livro eu coloquei essa frase, e a pessoa que estava revisando queria mudar a frase, ele falou, não muda essa frase, que essa frase é exatamente isso. Oração do perdão não é penitência, é purificação daqueles ascos, sentimento de raiva, mágoa, ressentimento que você ainda guarda lá no inconsciente. Ok? Então pratique e leia o livro Buscando o Amor dos Pais, agradeça a papai e mamãe com todo o coração e você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Reserve 40 minutos do dia, 20 na parte da manhã, 20 à tarde, não precisa ficar parado, não vai fazendo, praticando a oração do perdão enquanto anda, caminha, enquanto faz alguma coisa, enquanto dirige, e à tarde, toda hora, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Faça 20 minutos por dia e veja a situação como vai mudar. Mais uma pergunta? Feminino, 62 anos, solteira.
Sou autônoma e ultimamente as vendas caíram muito. Contribuo com o INSS e solicitei a entrada da minha aposentadoria. Porém, ainda está em análise e sempre acontece algo que atrasa mais. Por que isso acontece? Qual a orientação? Lembrei um fato que aconteceu aqui, ó, bem ali, ó, onde passa o fio ali. Ó. Eu estava subindo, uma quinta-feira, tinha aquela reunião de jovens, que o salão ficava cheio. Aí eu vi a apresentadora e deu vontade de falar com ela. Falou, olha, um passarinho está me falando lá do céu, que para você falar para os seus pais o seguinte, para eles darem mais amor e atenção aos antepassados, visitar os túmulos dos antepassados, lavar a superfície e levar flores. E em casa, lerem 2 frutas por dia, chuva de néctar de manhã e palavras do anjo. Algo está acontecendo de negativo para eles, alguma coisa, não sei o que é, mas alguma coisa não está fluindo, está parado, está emperrado. E 3 meses depois, eu vou ter que fazer novamente uma palestra para os jovens aqui nesse mesmo salão, uma quinta-feira, e coincidentemente era a mesma apresentadora. Eu não vou falar quem é, que era muito conhecida, viu? Ainda não conversei com ela para ver se eu posso citar o nome dela. E nisso, ela veio correndo, me viu assim, professor, muito obrigado, meus pais pediram para agradecê-lo, porque eles fizeram tudo o que o senhor falou. E sabe o que aconteceu? Em menos de 2 semanas, meu pai recebeu pelo correio uma carta de uma empresa onde ele trabalhou em 1986. Era justamente o documento que faltava para a aposentadoria dele, que não saía. E ele não pediu a carta para a empresa. O que é isso? Dedinho dos antepassados. Dá e receberás. Planta que você vai colher. Faça, né? Faça. Oração tem que ter ação. Não adianta só rezar. Ação de ajudar o próximo, ajudar os antepassados. Então, é importante que não esqueça desse detalhe. E quando você começar a desenvolver todo esse lado de gratidão aos antepassados, lembre de uma árvore: tronco, raiz e fruto. Você é o fruto. A raiz são os antepassados. O tronco são os seus pais. O fruto não está indo bem, não fica bom, não fica fruto que tem que ficar doce. Doce não fica doce, porque a raiz não está recebendo nutrientes suficientes, né? Você está esquecendo os antepassados. Você não está dando amor ao antepassado. Por isso que dá problema dessa natureza. Então não é que eles fazem por vingança, não. Eles estão pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me ajude. Pelo amor de Deus, ajude. Lembra daquela cena do nosso lar, que o André Luiz estava sofrendo lá no umbral do purgatório? A mesma coisa. Sofrendo, pedindo ajuda. E ninguém ajuda. Finge que não viu. Então, sabe, mas dá preferência para outras coisas. Antepassado, hoje eu não vou ler assunto para os senhores, não. Hoje eu não vou ler assunto, ficar adiando, pedindo desculpa, pensando que isso ficou resolvido. Resolveu nada. Você não ajudou o antepassado e ficou no seu inconsciente sentimento de culpa por não ajudar. Isso é omissão de socorro, tá bom? Quem não tem gratidão, as graças não fluem. Gratidão vem do latim gratitud, e gratitud vem de uma outra palavra do latim chamada gratiae, que significa graças. Você recebe graças quando você passa a ter sentimento de gratidão. Isso que é muito importante. Então, quem tem gratidão está com sentimento de graças, e pela lei do semelhante atrai semelhante, aquele que vibra sentimento de graça, alcança graças. Outro fator que faz as coisas não chegar até você é porque no seu inconsciente ainda está gravado aquele sentimento de pobreza honrada, a ideia de que só pobre vai para o céu, que não deve prosperar, que o rico não entra no reino dos céus. Cristo nunca falou isso. As pessoas confundem má interpretação da frase que ele falou para aquele rapaz que era escravo do dinheiro, e Cristo falou, segue-me. Ele falou, não. Ele era escravo do dinheiro, falou, não, vou ficar por aqui mesmo. Então, foi aí que Cristo falou, é mais fácil passar no fundo da agulha, um camelo passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque cheio de apego às coisas materiais, não consegue entrar nos céus, porque a porta é estreita. Então tem que deixar aquele apego, os apegos, as mágoas, ressentimentos,
Aí você consegue entrar, passar livremente pela porta. Simplesmente você não nasceu para ficar rico. Pode ficar rico? Pode. E é bom que fique também. Mas a riqueza que você alcançar não é sua, é de Deus. Você está administrando uma riqueza de Deus. Mas na hora que você terminar a missão aqui na Terra, tem que deixar aqui. Não adianta levar para lá. O mundo espiritual está muito atrasado. A parte de informática está atrasadíssima. Então não adianta querer levar para lá, tá bom? Então tem que pensar em ajudar, aí você vai melhorar. Vai melhorar, com certeza, é só praticar. Acabou o tempo. Muito obrigado. Então vamos para a aula de hoje, parte 2, né? Então abraço para a regional Ilhéus, na Bahia, Mogi das Cruzes, São Paulo, Mococa, São Paulo, Itatiba, São Paulo, Santa Maria, Distrito Federal, Santa Cruz do Escalvado, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Maria, agora de Rio Grande do Sul. Tem tanta santa aqui, hein? Iturama, Minas Gerais, Edgar José de Peru, Flor Ortega de México, Anápolis, Regional Goiás, Goiânia, Marechal Deodoro, Alagoas, Teresina, Piauí, Itanhaém, São Paulo, Regional São Paulo, Campinas, São Paulo. Um abraço para Vânio, Vandeléia, Camila, Ibituba, Santa Catarina. Página 80, Verdade da Vida, volume 33. E ali cita a parábola budista. Mas antes de estudarmos sobre essa parábola, que está na Verdade da Vida 33, vamos entender o que é parábola. Às vezes as pessoas pensam, já sei, mas só superficialmente, mas não analisou o significado do sentido real da palavra. Então é bom entender para que possa ter uma visão melhor. Parábola, segundo a explicação, é a narração alegórica. O que é alegórica? É mística, figurativa, é simbólica, né? Para que transmitir uma coisa de uma forma indireta. Isso, indireta, por isso que às vezes a pessoa, quando não quer falar de repente na cara dura, como diz na gíria, então ela dá volta, cita assim, dá uma volta para cá. Então, parábola, muitas vezes, é uma forma muito sábia de explicar alguma coisa. E Cristo tinha muita sabedoria, por isso que alguns dizem que Cristo consta na Bíblia 40 parábolas de Jesus Cristo, outros falam que é 47, e tem outros que dizem 60 parábolas que Jesus Cristo fez. Então isso realmente é uma coisa fantástica, porque a forma como Cristo fazia as parábolas é muito interessante. Nós vamos ver algumas. Então vamos à parábola do Kei Hoju, citada na Verdade da Vida, volume 33. Ali diz que um homem rico estava saindo de casa para tratar de negócios e encontrou um amigo, um grande amigo, mas estava numa situação deplorável, pobre e maltrapilho, magro, sujo. E falou, meu Deus, o que está acontecendo com você? Falou, estou desempregado, passando fome. Falou, não, vamos para minha casa, você vai tomar banho, vamos almoçar, e você não posso deixar você assim. E isso, o amigo almoçou lá, e na hora que ele precisava sair, porque tinha um negócio para fazer, tratar, mas o amigo, ele tinha dado o quê? Almoço e um saquezinho, saque, aguardente, né, de arroz. E o amigo capotou, como diz na gíria, dormiu. Então ele não conseguiu, deixou dormindo lá e pensou, mas preciso fazer alguma coisa, mas está dormindo, não quero acordá-lo. Ele pegou uma pedra preciosa e costurou atrás da lapela do paletó que ele estava usando. Paletó é um casaco, né? Não é nem bem paletó. E, passado alguns meses, ele encontrou novamente um amigo, mas do jeito, da mesma forma, maltrapilho, sujo, magro. Falou, o que está acontecendo com você? Você devia estar numa situação melhor. Falei, que situação melhor? Eu continuo desempregado, passando fome, sem dinheiro. Falei, não é possível. Eu deixei no seu paletó uma pedra preciosa. Falei, deixou? Sim. Ele foi lá,
Fala, está aqui a pedra preciosa. Você vendendo, você vai ficar muito, muito bem financeiramente. Você vai resolver todos os problemas e ainda vai poder começar um negócio novo. E aí o mestre explica o que significa essa pedra, que ele não sabia que estava com ele, mas estava com ele. Significa a natureza divina que todos nós temos, a natureza divina, a vida de Deus em nós, o nosso eu verdadeiro, o nosso Deus interior, a sublime vida de Deus que temos, todos nós temos. Embora tenhamos essa natureza divina, ela será inútil, diz o mestre, enquanto não tivermos a consciência disso. Enquanto nós não tivermos consciência disso. Já aconteceu uma vez, eu queria comprar uma coisa, mas estava sem dinheiro e, de repente, quando cheguei em casa, o dinheiro estava no bolso, então podia ter comprado, né? Mas não sabia que estava lá. Isso aconteceu. Da mesma forma, já deve ter acontecido com muita gente sobre isso. Então, quando a pessoa não tem consciência, ela passa a necessidade e sem saber que está com ela. Isso, então, o dinheiro no bolso que você não sabia, simboliza essa mesma coisa, mas a nossa natureza divina é muito mais que isso. Então, muitas pessoas que ainda não se conscientizaram de que a sua vida é uma vida sublime, perfeita, igual à vida de Deus, então, continuam tímidos, continuam sem autoconfiança, medrosos, e outros estagnados, achando que não tem capacidade para fazer isso, ficam pensando, eu não tenho capacidade para dirigir, eu não tenho cabeça para aprender computador, não tenho capacidade, não tenho condições para estudar idioma. Então ela fica se autolimitando porque não sabe que ela tem essa capacidade. Okay? Então, faz muito tempo, já faz acho que mais de 50 anos que eu vi eu lia muito a revista Seleções, do Reed Dagett, e ali tinha uma história real que aconteceu com uma mulher que trabalhava numa boate. E um empresário muito rico conheceu, começaram a namorar e casou com ela. E a lua de mel foi na França. E o marido, como era muito rico, contratou um professor para estudar, para ensinar a esposa francês, porque eles iam ficar um bom tempo lá na França. Nisso, esse professor de francês percebeu que ela tinha uma capacidade muito grande, um talento muito grande. E, no entanto, ela só tinha o primário e era uma dançarina de uma boate. Mas quando ele transmitiu isso para ela, despertou nela. Então, eu tenho essa potencialidade. Voltou para os Estados Unidos, começou a estudar, fez a faculdade e se tornou cientista. Alguém descobriu que ela tinha essa potencialidade. Alguém descobriu, igual o caso do leãozinho, que foi salvo por um fazendeiro que levou para a sua fazenda e começou a criá-lo junto com os carneirinhos. E o leãozinho pensou que era carneiro, até que ele escutou aquele urro, né? Foi quando ele se identificou. Então, por isso mesmo que é importante ler e praticar. Nesse livro, esse último livro que está agora, é o lançamento, A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, ele foi escrito por sugestão do pretor José Adalto. Né? José Adalto não é que sugeriu para que eu escrevesse o livro, não. Ele disse que quando ele entra no carro dele, ele já coloca o CD Poder da Oração para ficar ouvindo. Então, de tanto ouvir o CD Poder da Oração, ele falou assim, antes de uma reunião, antecedendo uma reunião, professor, o senhor podia gravar um complemento do Poder da Oração, porque eu acho fantástico. Eu falei, sim, tem muita coisa para explicar referente à oração. Então, gravar um CD, que está em CD, agora que o CD está caindo em desuso, é enxugar gelo, né? É remar para trás. Então, eu resolvi escrever o livro, e como o livro é um complemento do CD Poder da Oração, o primeiro capítulo eu escrevi sobre o CD Poder da Oração. E mencionei também daquela potencialidade, por exemplo, citando o caso do pretor José Adalto de Oliveira. Ele saiu do interior, ajudava o pai na roça, ele recolhia a lavagem, né, para dar para o porco, resto de comida
andava nas casas, nos sítios, para recolher, para dar para os porcos. Veio para São Paulo, um caipirão, tímido, complexado, e aí conheceu a Seitianoye. Foi a grande tábua de salvação. Então ele começou a entender aquele complexo, lendo os livros dos jovens, outros livros da Seitianoye, aquilo foi mudando, e até que ele passou a prosperar. Mas tem um detalhe, né? Ele lia e praticava, mas embora ele fosse melhorando, evoluindo, ele não ficou só pensando, eu estou bem agora porque eu conheci a Seitianoye. Não. Ele passou a colaborar com a Seitianoye, começou a ajudar na associação local, se tornou divulgador, depois se tornou preletor, ajudou na regional, foi presidente da regional, e finalmente o desejo dele ajudar mais a Seitianoye, ele se tornou diretor-presidente e colabora como diretor-presidente sem receber nenhum centavo, né? Simplesmente ele ajusta o horário. Ele hoje é um empresário, tem 2 empresas, e é o primeiro diretor-presidente não descendente de japoneses. Então ele é um exemplo típico. Por isso que eu fiz questão de relatar um pouquinho, pouco assim, que eu conhecia da vida dele. Eu conhecia há muito tempo, conheço há muito tempo, e sempre admirei realmente o esforço, a dedicação do pretor José Adalto. Então falei sobre Cristo, sobre as parábolas, né? Sobre as parábolas. E Mateus capítulo 13 tem uma interessante. Ali diz: e seus discursos foram uma série de parábolas, falando de Jesus Cristo, né? Disse ele: um semeador, um homem da roça, saiu para semear. Semeando parte da semente, foi semeando, e parte da semente caiu no caminho. Os pássaros vieram e comeram a semente. Outra parte caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo, germinou, porém era muito profundo. E o que aconteceu? Não tinha raiz, queimou a planta e morreu. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e o sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra, deram os frutos. Olha, quem fala que Cristo era analfabeto é um pangaré, viu? Porque ele é muito sábio, muito inteligente. Então ele disse: outras, enfim, palavra de Jesus Cristo, caíram em boa terra, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que significa? Cada semente gerou 30, 60, 100, né, frutos. E aquele que tem ouvidos, ouça. Essa frase é fantástica. Ouça quem tem ouvidos, veja quem tem olhos. Porque tem gente que está com o tesouro na mão, mas não percebe que está com o tesouro na mão, né? Tem gente que devora, e, como o caso do pretor José Adalto que eu falei, devorava os livros e colocava em prática, e o resultado foi aparecendo. Então, ouça quem tem ouvidos. E os discípulos aproximaram-se dele, e então perguntaram-lhe: por que falas em parábolas? Se você estivesse à aula de Jesus Cristo, você não ia perguntar a mesma coisa? Mestre, por que o senhor fala só em parábolas? Tem um motivo, né? Ficar dando voltas. Aí Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender o mistério do reino dos céus. Para vocês merecem ouvir e se aprofundar sobre os mistérios das leis espirituais, das leis de Deus, das leis espirituais, das leis divinas. Mas eles não, referindo-se ao quem? Aos escribas e fariseus. Aos que têm karma, aqui acrescenta-se entre parênteses, karma bom, se lhe era dado em abundância. Para quem tem karma bom, vai ser dado em abundância, porque ele tem crédito. Você pode retirar o dinheiro do seu banco se você depositou. Mas aos que não têm, quem não deposita também não pode sacar dinheiro do banco. Mesma coisa. Será tirado até mesmo o que tem. E aquele que não tem crédito vai ser tirado até o que não tem. É Deus que vai tirar dele? Não. Simplesmente lembrando que a lei da causa e efeito chama-se também lei do equilíbrio. Então, se ele tirou, roubou aquilo que não é dele, uma hora ele vai ter que equilibrar a situação. Por isso que
Dentro dessa lei, há pessoas que têm sorte e as pessoas que não têm sorte. Tem pessoas que nascem com sorte e outras que não. Na verdade, sorte ou azar significa karmas que você plantou no passado. Plantou karma bom? Então você tem sorte. Então sorte é somatório dos karmas bons que você plantou anteriormente. Eis porque ele fala em parábolas, disse Cristo. Para quê? Para que, vendo, não vejam. Ou seja, eles vendo, eu conversando com vocês, eles não vejam. Ouvindo, não entendam o que eu estou falando. Que eles não entendem o que eu estou falando para vocês. Porque eles não merecem esse tesouro que eu estou falando para vocês. E assim, é como se ele falasse outro idioma. É como se ele falasse o idioma que os escribas e fariseus não entendessem. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Mas Cristo falava isso por um motivo. Qualquer coisa que Cristo falasse que fosse motivo para os escribas condená-lo, qualquer coisa já procurariam fazer isso. É aquele momento, igual quando um dos escribas chegou perto de Cristo e falou: Cristo, o que o senhor acha do imperador ficar pedindo tributos, impostos, cobrando impostos da gente? Cutucando Jesus Cristo para que ele falasse alguma coisa contra, porque naquele tempo era o Império Romano que dominava, contra os governantes, para que ele fosse preso. E eles estão cobrando impostos da gente, o que o senhor acha? Esperando para acusá-lo. Mas Cristo falou: você tem uma moeda aí? Olha a sabedoria de Cristo. Falou: de quem é essa cara que está na moeda? É de César. Foi: então dá a César o que é de César. Dá para ele que é dele. É dele, dá para ele. Então a sabedoria é a resposta que ele dava. Assim se cumpre para eles que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Então, tem certas coisas que a pessoa tem que aprender através da necessidade. Como é que se amestram, como é que você, o pessoal que ensina os cachorros a subir, descer, andar, passar por cima, ou mesmo os golfinhos, ensinam a nadar e ficar de pé, assim, andando sobre a água, nadando sobre as águas, para receber um prêmio. Quando fizer correto, eles dão um peixe para o golfinho, dão uma ração para o cachorro, falam: parabéns. Então, agora a tela seguinte vem a interpretação. Está aqui. Cristo falou: mas uns deixaram cair a semente e os pássaros comeram. Outros deixaram cair em lugar pedregoso e não tinha suficiente, tinha pouca umidade, mas nasceram, mas secaram. Algumas sementes produziram 180, 100, 60, 30. Numa palestra, na verdade, nem todos compreendem da mesma forma tudo que foi falado. Tem alguns que assimilam bem. Aqueles que têm fome e sede, eles ouvem, registram. Por isso que Cristo dizia: guardai os mandamentos, guardai. Não fique pensando: eu já sei. Sabe superficialmente, mas não entendeu, não despertou, não entendeu, não registrou, ainda não está valorizando aquilo que você aprendeu. Por isso, alguns assimilam. Esse é o motivo que, quando eu falo assim para algumas pessoas, quando vão para a academia pela primeira vez, eu digo: sentem bem na frente, porque você vai aproveitar muito mais. Se você sentar lá na última cadeira, qualquer movimento que alguém fizer na frente, um olhar para cá, outro para lá, você vai olhar também. Você vai dispersar a atenção. Sentando na frente, não tem ninguém para desviar a atenção. Eu lembro do latim, tempo do ginásio, É um professor de latim, na classe que eu estudei, primeiro ano, tinha um vitrô grande, e o vitrô dava para o pátio. Então, a classe que não tinha aula, a pessoa ficava correndo para cá, e o professor, e a turma, olhando. Aí ele ficou bravo, falou para a diretora:
Coloque uma cortina lá, pelo amor de Deus, que o pessoal está perdendo atenção porque fica olhando para quem está brincando lá fora e não presta atenção no que eu estou falando. Aí colocou a cortina, o que aconteceu? As notas melhoraram. Concentração. Ok? Então, aqueles que assimilaram correspondem às sementes que produziram, assimilaram. E digo, então, exatamente o que eu falei, sentei na frente. Agora vamos para a página 83, primeira linha. Quando despertamos para a nossa natureza divina, manifesta-se a infinita força latente em nós desde o princípio. Manifesta-se a força latente em nós desde o princípio. É aquilo que, quando você desperta, aquela força começa a se manifestar. E isso aconteceu muito na Setione, quando as pessoas ouviram pela primeira vez, né? A verdade, a pessoa ficava, mas é verdade, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. E aquele caso que já contei, que bem ali no corredor, uma senhora falou, eu sou enfermeira, acho que eu já contei aqui. Eu sou enfermeira, eu estava atrasada, peguei um táxi para ir para o meu local de trabalho. Eu trabalho no Hospital das Clínicas. Entrei no carro, falei, bom dia, filho de Deus, me leve, por favor, no Hospital das Clínicas. Aí, quando chegou no Hospital das Clínicas, o chofer, o motorista, estava com lágrima nos olhos, emocionado, olhando para baixo, falou assim, minha senhora, a senhora me salvou a vida. O quê? A senhora me salvou. Por quê? Porque hoje eu ia cometer uma falha, um erro enorme, porque eu estou numa situação difícil, eu tinha planejado assaltar o primeiro passageiro que entrasse no meu carro hoje, e foi a senhora. Mas quando a senhora falou, filho de Deus, eu pensei, meu Deus, sou filho de Deus, então eu tenho que agir como filho de Deus. Sou casado, tenho 3 filhos, e caso eu fosse preso, estaria estragando minha família mais ainda, sem dinheiro, sem sustento. Então a senhora me salvou a vida. Então uma coisinha de nada, não é verdade? Quando despertamos para a nossa natureza divina, manifesta-se a força infinita latente em nós, desde o princípio, quando se manifesta. Então, se estamos doentes, recuperamos a saúde. Se temos problemas, encontramos solução. Se estamos com dificuldades financeiras, a situação melhora rapidamente. E assim por diante. A coisa vai desenvolvendo, né? Então, alguém pode pensar, mas será? Será que é verdade? Se ouvindo a palavra de verdade, a situação começa a mudar, a saúde começa a melhorar, a situação financeira começa a melhorar, se alguém está duvidando, pense o inverso. Quando você não pensa na verdade. Então, exemplo, e você acredita naquilo que não é verdade. Lembra do pastor que engoliu uma dentadura? A ponte? Metade, não é bem a dentadura completa, mas é a metade, uns 4, 5 dentes, uma ponte. Ele começou a sentir dores, cólicas estomacais, levaram para o hospital, o médico falou, mas ele não tinha condições de entender, não entrava na caixola dele, que não passava pelo esôfago, que não passava pela garganta, porque é uma peça muito grande. Não, mas eu engoli, estou sentindo muitas cólicas. E delirava de dor, está doendo. E a dor sumiu quando? Quando a esposa telefonou para o hospital. Encontrei só a dentadura embaixo da cama. E a dor sumiu. E por que sumiu? Porque aí não existia aquilo lá, né? Então manifestou aquilo que realmente é verdade. Não tinha motivo para doer porque ele não engoliu. E a dor sumiu de repente, né? Então, esse fato que aconteceu. E outra coisa, quando aquela história de um sujeito que está muito chateado, que recebeu, tempo do telegrama, né? Hoje é WhatsApp, recebeu um telegrama dizendo que a mãe dele morreu. Ele ficou muito abalado, que amava a mãe. Abalado, muito abalado, triste, ficava no cantinho chorando, e os amigos, o que aconteceu? Falando, minha mãe morreu. Aí veio outro telegrama, houve engano, não era você, é um homônimo, é outro soldado, a mãe de outro soldado que morreu. Então, desaparecia aquele sentimento de tristeza. A Setione tem 7 declarações iluminadoras. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco nós vamos entrar no assunto. A primeira diz, é isso mesmo,
Declaramos transcender todo sectarismo religioso. Acho que eu vou até... tá bom, tá. E glorificando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Declaramos transcender todo sectarismo religioso e reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida, ou seja, seguir a lei da vida. Transcender todo sectarismo religioso. Esse prefixo trans vem do latim, que significa além de. Por isso que de trans vem além, transatlântico. Ultrapassa, avança, navega o Oceano Atlântico. Transporte, movimento de além de, transporte, né? Transferir demais, hein? Transferir, né? Então você pode transferir de uma conta para outra também, uma transferência. Transcender sectarismo é não se apegar como aqueles que se apegam à minha religião. Outro diz a minha religião. Seitonês não se apega à minha religião, porque Seitonês sabe que a verdade é a mesma, citada no budismo, no cristianismo e no shintoísmo. Citada por quê? Então, Cristo, vamos ver aqui, ó. Isso, Cristo. Então, Cristo. De Cristo aqui está a linha do tempo. Essa linha horizontal. 500 anos antes veio o Buda e surgiu o budismo. E 600 anos depois, 620 anos depois, surgiu o islamismo com o profeta Maomé. E Maomé dizem que ele era analfabeto, né? Mas ele recebia inspirações divinas, aquilo que ele ouvia, ele passava para alguém que sabia escrever, e assim começou. E assim surgiu o Alcorão, que é a Bíblia dos islâmicos, né? Mas o Alcorão, eu já falei sobre o islamismo, né? Religião, muitas pessoas pensam que o islamismo é uma coisa ruim, religião ruim, não é não. Ensina a mesma verdade que ensina no cristianismo, inclusive fala de Adão e Eva. Então eu mencionei sobre o Dr. Khaled no curso que nós fizemos nos Estados Unidos, aí eu comecei a lembrar. E da palestra que ele fez, que ele ficou muito emocionado, ele fez questão de ficar de pé, ele estava com tumor no cérebro, ele só ficava deitado, mas ele ficou tão emocionado com o convite da Seitonê, que levaram uma cadeira para que ele fizesse a palestra sentado. Ele falou, não, quero fazer de pé. E, com muita emoção, ele foi transmitindo. Mas o que ele transmitiu? Praticamente, eu lembro que 70% ele falou sobre o ego. Anular o ego. Né? Anular o ego e se aproximar mais de Deus. Exatamente isso. O ego isola, por isso que quem tem ego também se isola de Deus. E ontem estava vendo um documentário sobre o islamismo. Exatamente o que o Dr. Khaled falou. Aqueles que não interpretaram corretamente aquilo que está no Alcorão são aqueles homens-bomba que ficam matando para lá e para cá. Mas o islamismo puro, ele é muito, 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 muito bonito, né? Então, o Dr. Khaled falou assim, eu moro no meio dos livros. Eu tenho na minha casa 40 mil livros do islamismo. E sempre eu vou para o Oriente Médio comprar livros. E compro, cada vez que eu vou para lá, compro 150, 200, 250 livros e despacho através de navios para os Estados Unidos, onde ele mora nos Estados Unidos, onde ele é professor de universidade. Então ele mencionou sobre o islamismo, aqueles islamismo que fazem a interpretação correta, os homens vestem de branco e ficam girando em torno, como se fosse um bailarino. Mas simbolizando, e ficam os olhos fechados e ficam girando, não é 5 ou 6 voltas, não, eles ficam 1 hora, 2 horas rodando em torno para conexão com Deus. Mas estão habituados que quando param, eles não ficam tontos, não. Estão habituados. Mas é para, o que eles disseram? Para ficar-se um com Deus. Um com Deus. O cristianismo também fala isso. A hóstia representa isso. A hóstia representa Deus para você ficar com Deus dentro de você. E na Seitonê, né, no Shinsokan,
inspirando a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, para você sentir que Deus, que a força de Deus, você não pode separar Deus da força de Deus. Força de Deus você não pode separar de Deus. Igual que a tela branca, você não consegue separar a tela do branco. A tela está branca, mas você pode separar branco de um lado, a tela do outro? Não, a tela é a mesma coisa. Nós e Deus somos unos, a mesma vida. E continuando, aí, culturas diferentes, escrituras diferentes, povos diferentes, por isso que a forma que o budismo fala, que o cristianismo fala, são diferentes. 500 anos de diferença é muito tempo. Basta pegar a literatura do Brasil, quando o Brasil foi descoberto, como que era a literatura portuguesa. Você compara com hoje, com a de hoje, difícil entender, né? Não dá para entender fluentemente. O mestre fala sobre Camille Flammarion. É um sensitivo muito interessante. Ele cita várias vezes. Eu procurei, não achei o livro dele, só achei no sebo. E pela internet eu consegui achar o livro. Aí, quando chegou o livro é do final do século retrasado. Então, início do século passado. E a ortografia é totalmente aquela ortografia do farmácia com PH, tudo aquilo. Então, para você ler assim, demora até se familiarizar com aquela escritura. Então, imagine, em 200 anos já dá diferença. Imagina uma carta do Pero Vaz Caminha que tem 500 e pouco, não tem nem 600 anos, é difícil ler. Então, as escrituras do budismo, shintoísmo, cristianismo, é lógico que são diferentes. Lógico, cultura diferente. Okay? Por isso que, mas a verdade transmitida na essência do cristianismo, do budismo, do shintoísmo, é a mesma verdade. Okay? Então o mestre falou assim: eu viajei para o mundo inteiro, conheço muitos países, mas eu notei, agora eu quero que vejam, eu notei que os seres humanos têm olhos em cima, nariz no meio e boca embaixo. E orelha do lado. Não vi ninguém com o nariz em cima, olhos embaixo. Significa o quê? Que Deus é o mesmo Deus Criador. É um só Deus Criador. Não é verdade? Deus é um só. Certo? Deus é um só. Aí a professora pediu para os alunos escrever uma redação, Dia das Mães, uma redação sobre as mães. Aí cada um entregou uma, aí chegou a hora do Pedrinho. Aí o Pedrinho falou, chegou uma visita, o nome da redação tinha que ser Mãe Só Tem Uma. Mãe Só Tem Uma. Né? Aí ele escreveu, chegou a visita em casa, minha mãe pediu para buscar o refrigerante na geladeira, e levasse 2 garrafas, porque tinha bastante gente, bastante pessoas na visitando. Aí ele gritou, fui na geladeira, abri a geladeira, minha mãe tinha falado para pegar 2 garrafas, aí eu gritei para mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma. Imagine um salão grande, com várias portas. Tá? Então, tem as portas diferentes. Tem uma porta, que eu não sei qual que é, tem uma porta no salão, cristãos, e o cristão entra por aquela porta, os budistas entram por aquela porta, espíritas, kardecistas, candomblé, entra por aquela porta, shintoísta entra por aquela porta, onde todos se encontram dentro do salão para estudar a mesma verdade, e é Seichonoye. Simplesmente isso. Por isso que Seichonoye não é ismo. De Buda veio o budismo, de Cristo o cristianismo, de Shinto o shintoísmo, espírita espiritismo. Seichonoye não é Seichonoísmo, porque ela não é seita vinculada a nenhuma religião. Ela explica todas. E, além disso, explica também psicologia, parapsicologia, pedagogia. Último parágrafo da página 83. Isso daqui é muito bacana, muito bonito. Se você começar, é muito bonito isso. Igual quando nós estudamos a nossa língua portuguesa, você vai ver que é um pouco difícil, mas é bonito. Uma vez eu falei na palestra, o português é lindo. Aí estava lá o pretor Afonso, que é português, falou, obrigado pela parte que me toca. Ali diz, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 17 e 21. Evangelho de São Marcos,
capítulo 6, 38, capítulo 6, versículo 38 e 44. E São Lucas, capítulo 9, esses 3 evangelhos citam o mesmo fato da multiplicação dos pães. Então consta que Jesus, tomando os 5 pães, multiplicou-os e distribuiu a 5.000 pessoas. Segundo as referidas passagens bíblicas, todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestos de pães. Talvez haja quem duvide que possa acontecer tal milagre. Mas aconteceu, diz o mestre, mas aconteceu. Assim é a religião. Ela transcende, vai além, né, das leis matemáticas e das leis físicas. Porque a religião, que só fica falando sobre o mundo fenomênico, que fica falando somente sobre o mundo das 3 dimensões, se ficar falando só sobre esse mundo material, não está conectando com Deus, porque Deus não fica, o reino de Deus não é esse mundo material. É por isso que tentaram acusar de Cristo que ele estava querendo ser o rei da Judéia, querendo ser o rei de... Mas Cristo falou, o reinado que eu quero não é esse mundo não, o reinado que eu quero é lá em cima, né? É o mundo celestial. Então ela transcende a lei da matemática e a lei da física. Por isso que dizemos que é verdadeira salvação proporcionada por Deus. Lembrando que nós somos regidos por leis, eu sempre repito isso, leis da vida, leis da mente, lei do espírito, lei da matéria. A mais inferior de todas as leis é a lei da matéria, é a mais inferior, de menor vibração. Enquanto estivermos presos a este mundo regido pelas leis físicas, onde prevalece a relação de causa e efeito, não podemos nos considerar verdadeiramente salvos. Nas aparições de Nossa Senhora, Fátima, Lourdes, não aparece elas no alto, a Virgem Imaculada no lugar alto? E não cai por quê? Quando falou com os 3 garotos lá em Fátima, quando falou com a Bernadette lá na França, elas apareceram no alto. Não caíram por quê? Embora exista a lei da gravidade. Porque a lei da vida é superior à lei da matéria. É superior à lei da força gravitacional. Cristo não andou sobre as águas? Não andou? Não afundou. Mas pela lei da gravidade não afunda? É. Mas estava numa outra dimensão. Cristo está numa dimensão superior. E não no mundo das 3 dimensões. Por isso que as leis da matéria não tinham força para baixar, para afundar o corpo de Cristo para a água. O milagre que consta para o senhor Miguel Matsuda, esse caso é interessante, acabando o tempo, mas eu vou contar esse caso. Ele foi para o interior de São Paulo, aí chegou uma família, deu um dinheirão para ele. Ele falou, mas família japonesa, mas por que tanto dinheiro assim? Não, é para Seichonoye, para ajudar a Seichonoye, para construir, para ajudar a academia, tal. Mas por quê? Porque nós somos muito gratos pelo milagre que aconteceu. Aí contou que o homem estava dando macharé no caminhão, e aí o cunhado falou, para, e já tinha acontecido. O caminhão tinha passado em cima da filha de 3 anos de idade. Imediatamente os 2 correram, levaram para o hospital na cidade, e foram no caminho repetindo imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Quando chegaram no hospital, o médico examinou e falou, por que vocês trouxeram essa menina aqui? Porque o caminhão passou em cima dela. Não pode ser, não tem nada. Aí levantaram o vestidinho dela, tinha a marca do pneu do caminhão. Mas por que aconteceu? Pela lei física não deveria ter matado a criança? Mas o mestre explica que nessa hora vem um anjo, levanta o caminhão e faz com que não aconteça dentro da lei da física, dentro da matéria. Aquilo que está na Sutra da cura espiritual, as leis da vida sobrepuja as leis da matéria. Cristo não transformou água em vinho? Porque ele tinha domínio. Então transformou então a matéria sobrepuja, a lei da matéria tem que seguir aquilo que a lei da vida comanda. Ok? Bom, tem mais um relato que aconteceu sobre o meu livro Iluminando Seu Caminho, 2 relatos. Uma delas foi minha nora que contou. Meu filho e ela saíram e choveu, esqueceram a janela aberta, o vidro aberto, e mora no apartamento, e quando voltaram, tudo molhado, uma poça d'água, mas o livro estava sequinho. E outra pessoa me contou também. Por quê? Porque ele contém a palavra da verdade. Mas não sou eu que escrevi, não, é Deus, né? Tá ok? Acabou o tempo. Muito obrigado.
Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.